Hoje a gente vai falar sobre um dos romances mais intensos, sombrios e misteriosos da literatura inglesa, O Morro dos Ventos Uivantes, da enigmática Emily Brontë. E eu digo enigmática com razão. Você vai me dar razão até o final desse vídeo. Emily escreveu apenas esse romance. Um único livro. Mas que livro, hein? Publicado em 1847 sob um pseudônimo masculino de Ellis Bell. Esse romance confundiu até os críticos da época, porque ele era selvagem demais, indomável demais. Eles diziam, mas isso não é um romance de amor? E realmente, eles estavam certos. Não é. É um romance sobre obsessão, sobre apego, sobre gente que não sabe amar, mas não consegue parar de desejar. E é também sobre solidão. Vamos falar sobre a vida da autora, o seu estilo inconfundível e o que nós, como escritores ou leitores apaixonados, podemos aprender com uma mulher que viveu isolada, rodeada por túmulos e escreveu uma história que ainda assombra corações mais de 170 anos depois. Já me conta aqui se você leu O Morro dos Ventos Uivantes e o que você achou. Eu quero saber a sua opinião antes de eu dar a minha. Eu quero saber como você entendeu essa história que, para mim, não fala de amor. Emily Brontë nasceu em 1818, em uma pequena aldeia no norte da Inglaterra chamada Horton. Que bom que você não tá aqui para aprender a pronunciar esses nomes em inglês, porque não é sobre isso. O pai dela era um reverendo irlandês e a sua mãe morreu quando ela ainda era criança. Ela cresceu com 5 irmãos, sendo que 3 irmãs eram escritoras, a Charlotte, a Anne e a Emily, e um irmão, que era o mais problemático de todos. Mas não pense em tardes ensolaradas e risos no campo. As Brontë viveram em uma casa no alto de uma colina, cercada por pântanos e pelo cemitério da igreja onde o pai delas pregava. Sim, um cemitério. Literalmente do lado da casa. A paisagem era sombria e o vento nunca parava. E Emily era a mais introspectiva de todos. Ela raramente saía de casa. Ela preferia caminhar sozinha entre os túmulos e os urzais, com os mesmos pensamentos ocupados por tempestades, silêncios e fantasmas. E é nesse cenário lindo e maravilhoso que nasce O Morro dos Ventos Uivantes. Tinha que ser. Agora imagina, uma jovem mulher vivendo quase como uma eremita em um mundo dominado por homens, escrevendo um romance onde os personagens são cruéis, orgulhosos, apaixonados até a autodestruição. Radcliffe, o protagonista, é muito sombrio, vingativo, cheio de ódio, e mesmo assim completamente enfeitiçado de amor por Catherine, a sua alma gêmea e seu inferno pessoal. Mas Catherine também não é heroína, ela não é flor que se cheire. Ela é egoísta, impetuosa, dramática e vive dilacerada entre dois mundos. O do amor selvagem por Radcliffe e o da segurança oferecida por outro homem, o Edgar Linton. Emily não escreveu para agradar. Ela escreveu para exorcizar algo dentro dela mesma, pessoal. E isso é uma das grandes lições para quem escreve. Você não precisa escrever o que é bonito. Você pode escrever o que é verdadeiro, mesmo que seja desconfortável, mesmo que ninguém entenda na hora. O Morro dos Ventos Uivantes é narrado por múltiplas camadas. É um romance dentro de um relato, dentro de um diário. Isso confunde o leitor, desorienta, cria um efeito de labirinto emocional. E isso é intencional. Emily quis nos colocar dentro da atmosfera daquelas casas isoladas no nada. O Morro dos Ventos Uivantes e a Granja dos Tordos. 2 mundos em conflito. Um violento, caótico, gélido e o outro civilizado, confortável, mas entediante. Eu confesso que no primeiro terço do livro eu achei bem maçante, porque parecia só que estava assistindo a 2 fofoqueiros ali contando aquela história de amor comum de 2 jovens. Mas depois a coisa muda um pouco de figura. Eu entendi que não era amor, era obsessão. Outra coisa bem presente o tempo todo é a natureza. Chuva, vento, lama, neblina. O clima é quase que um personagem à parte. E você sente lendo que os sentimentos dos personagens se confundem com a tempestade lá fora. Os humores vão mudando com o clima. E vai se criando um clima dentro de casa a partir do tempo que faz lá fora. E tem o elemento também do sobrenatural.
Porque sim, O Morro dos Ventos Uivantes é um romance gótico. Fantasmas, maldições, promessas que ultrapassam a morte. Na primeira noite em que o narrador, o Lockwood, dorme no casarão, ele sonha com o espírito de Catherine batendo na janela, pedindo para entrar. É um dos momentos mais assustadores da literatura vitoriana. Mas o mais assustador é que Radcliffe acredita que ela realmente está lá e ele quer vê-la. Não há paz para os vivos e nem há repouso para os mortos nesse livro. O amor aqui não é salvação, é condenação. A crítica da época rejeitou o livro. Era considerado brutal, animalesco, sem moral. Mas hoje a gente entende que o que Emily fez foi dar voz a algo que estava escondido da alma vitoriana. O lado selvagem das emoções. A força da perda, da paixão, do desejo de vingança. E isso me faz pensar. Quantas histórias você não tem aí dentro que você não ousa escrever? Quantos personagens confusos, imperfeitos, contraditórios você evita criar para não ser julgado? Emily Brontë não pediu licença. Ela escreveu como se ninguém fosse ler. E talvez por isso escreveu algo tão inesquecível. Quando eu publiquei Reféns do Karma, e até mesmo antes um pouco, quando eu publicava os contos no meu Instagram, os contos que hoje eu publiquei na coletânea O Extraordinário Normal, eu recebi muitos comentários de amigos e de pessoas muito próximas me repreendendo que eu deveria escrever um romance bem bonito, de um casal apaixonado, de um amor verdadeiro, que combinava mais comigo. É muito engraçado isso, sabe? Porque eu não gosto de ler romances bem bonitos, de casais apaixonados. Não tinha por que eu escrever sobre isso? As pessoas não entendem que o escritor escreve justamente sobre o que ele duvida, o que desacredita, o que ele não entende. Porque isso é o que a gente procura. Respostas. Você não tem que escrever sobre o que é bom, belo e justo, sobre o que você está tranquilo e pacificado, se você tem outras dúvidas dentro de você. Assim como a Emily escreveu sobre o que tinha dentro dela, essa curiosidade sobre o porquê das pessoas serem más e vingativas, serem solitárias e obsessivas. Não era necessariamente sobre ela, era sobre o que causava um efeito nela. A vida das famílias rurais na época era de muito isolamento, pouco acesso à cidade, à cultura, a novos rostos. Mas ao mesmo tempo havia uma vida interior riquíssima. As irmãs Brontë criaram mundos inteiros em seus cadernos. E isso é outra lição para quem escreve. Não é preciso estar no centro do mundo para ter algo a dizer. Às vezes, o silêncio de um pântano é mais inspirador do que o barulho da capital. Emily viveu pouco. Morreu aos 30 anos de tuberculose. Não chegou a ver o sucesso do seu livro, mas deixou uma marca profunda na literatura e principalmente em quem escreve. Ela nos ensina que o sentimento não precisa ser domesticado, que a escrita pode ser um campo de forças brutais, que amor e dor, vida e morte podem ocupar a mesma página e o mesmo corpo. O Morro dos Ventos Uivantes não é um romance para corações românticos. É para os corações assombrados. E se você sente que tem uma história que grita dentro de você, talvez seja a hora de escutar O Vento que Uiva e escrever. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e me conta aqui o que você achou desse romance que não tem nada de romântico. Se inscreva aqui no canal se você quiser ver mais vídeos sobre literatura e sobre escrita criativa. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que você veja e que você goste, hein? Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.